Boa noite a todos, bem-vindos ao nosso Congresso de Gestão Empresarial. Eu não sou professor, sou professor de contabilidade no curso EAD, no curso Comex, leciono Gestão Financeira e Finanças Internacionais e Matemática Financeira também, no Eventos e no GTI. Né? E a minha ideia nesse nosso bate-papo, espero que seja mais um bate-papo, é tratar um pouco de contabilidade ambiental. Então isso envolve meio ambiente, envolve contabilidade, procurar passar para vocês algumas coisas que eu pesquisei, alguma coisa que eu tive interesse em me aprofundar um pouco, conhecer um pouquinho mais. Então, vamos lá. Eu espero que seja proveitoso para todos nós. Daqui eu entro aqui. A gente tem umas necessidades básicas, né? A gente tem que viver, isso dá um bem-estar para a gente, moradia, habitação, água, o alimento vital. O corpo humano mais de 70% do corpo humano é água. Alimentos é outro componente vital. E tudo isso que a gente precisa para sobreviver, as necessidades básicas, vão estar supridas através do meio ambiente, né? A gente vai ter o meio ambiente para suprir nossas necessidades. Então, o capital natural, a gente vai utilizar muita coisa do capital natural, matas, recursos naturais, para a nossa habitação. E aí, o que vai acontecer com esse recurso natural? Vai ficar desse jeito, desmatado, né? Deteriorado, totalmente perdido. Em relação ainda às madeiras sendo cortadas, dando suporte para que a gente tenha nossas habitações confortáveis, nosso bem-estar. Outro item que a gente precisa, ainda em relação ao meio ambiente, a questão das queimadas também, né? Uma queimada na Amazônia é uma situação crítica, ela provoca efeito em toda a América do Sul. Então aí a gente tem um outro tema também que está ligado a essa questão ambiental, que são as questões das externalidades. Em economia, a gente chama de externalidade alguma coisa que pode ser tanto positiva como negativa e que advém de um outro fato não causado pela gente. Por exemplo, uma coisa bem simples que a gente tem em economia. Você mora numa rua em que a rua não tem pavimentação, não tem luz noturna, iluminação pública à noite. Seu imóvel tem um valor. À medida que esse imóvel, que essa rua receba uma pavimentação, receba a luz noturna, o valor do seu imóvel, sem que você desembolsasse um centavo sequer, ele aumentou. Então isso aí é uma externalidade positiva. Do mesmo modo, tem externalidade negativa, né? Você tem perto da sua rua, se instalou um grupo de moradores de rua e começaram uma comunidade e se instalam lá. O seu imóvel tende a cair. Então você tem uma externalidade negativa. Então isso daí gera externalidades, né? que podem afetar o nosso continente como um todo, né? A gente tem a água também. A água é um outro foco bastante interessante. E toda a produção de água que a gente tem, ela acaba sendo colocado no custo do produto apenas o produto em si. Não é colocado dentro do custo o que ele causa de poluição, o que ele causa de degradação ambiental, etc. Né? A poluição também, em relação às águas, a poluição não somente da água, a poluição do céu, do ar. Né? A gente tem as garrafas PET demoram muito tempo para ser deterioradas dentro do ambiente, né? O capital econômico também, aqui a gente tem a parte de alimentação. A gente precisa comer, precisa se alimentar. A criação de gado leva em produção, leva em consideração a produção de gás metano. Só os Estados Unidos, em 2003, produziu o equivalente a 232 milhões de toneladas desses gases. Isso aí estão no meio ambiente. Então, tudo isso aí vai afetar o nosso meio ambiente, né? Vai dar impactos ambientais. Então, onde a gente tinha uma área bacana, a gente passa a ter uma área deteriorada, degradada, esses efeitos externos causando essas externalidades negativas, afetando o nosso bem-estar, nossa qualidade de vida. E as empresas, elas afetam o meio ambiente,
né, do modo geral. A contabilidade ambiental, então, tem esse foco aí de levar em consideração esse ambiente em que ela está inserida. E aí a gente avalia o que tem de positivo e o que tem de negativo. O impacto ambiental, as perdas superam os ganhos que a gente tem, né? E essas perdas não são contabilizadas, não são capturadas, porque os sistemas de contabilidade são obsoletos. O capital natural, ele nunca foi colocado, em momento algum, né? E a gente tem as vantagens auferidas pela utilização direta dos recursos naturais, sendo deteriorados, e o capital natural que não foi colocado nos balanços das empresas. Então, aí a gente chega na nossa contabilidade ambiental, né? O que a gente pretende colocar na contabilidade ambiental. Existem algumas normas, o IBRACON tem uma norma a respeito de passivos e ativos ambientais, custos, despesas, investimentos, forma de apresentar demonstrações financeiras, demonstrações contábeis. O Conselho Federal de Contabilidade também estabelece conceitos de balanço, objetivos, procedimentos de apuração do balanço social e auditoria ambiental. Então, levar em consideração as leis, regulamentos, coleta de informações em relação aos aspectos ambientais e o uso de trabalho de especialistas em meio ambiente nessa elaboração. Então, aí a gente tem uma auditoria integrada, levando em consideração não somente o aspecto econômico, mas também os aspectos externos que não são levados em consideração, né? Bom, patrimônio ambiental. Quando a gente fala em patrimônio, a gente fala em contabilidade, em bens, direitos e obrigações, né? A gente fala em bens, direitos e obrigações. Esses bens, direitos e obrigações são normal de contabilidade. Contabilidade destina-se a registrar os bens, registrar as obrigações, registrar os atos e fatos que afetam o dia a dia. A contabilidade ambiental, o que ela considera são todo o patrimônio ambiental que é considerado todos os bens naturais. Então você tem a natureza, o que tem de recurso para ser exauridos, esgotados, utilizados, todo o nosso entorno. Então tudo que a gente olha ao redor, o ar, as águas, a vegetação, os animais, tudo isso vão compor o patrimônio ambiental, né? Eu acho que estou muito para frente. Deixa eu voltar um pouco. Outra coisa importante é que o patrimônio ambiental, ele não tem propriedade, ele pertence à humanidade, né? Então, o que a contabilidade ambiental vai trabalhar com esse patrimônio é trazer isso para o sistema econômico e aplicar o controle ambiental, trabalhar com ecossistemas. O que mais? A gente tem custos ambientais, né? A gente precisaria trazer esse custo ambiental, internalizar os custos ambientais aos preços dos produtos. Quando a gente compra um produto, nós estamos pagando o preço que ele custou produzir, mas ele não é colocado em nenhum momento o que foi usado de recursos naturais na sua produção. Então, há necessidade da gente internalizar esses custos, internalizar isso aí, ter esse desenvolvimento, essa aplicabilidade em todos os níveis, né? Então, essa incorporação desse capital natural aos custos de produtos, custos de serviços, significa registrar toda a informação que vai afetar o ecossistema. Isso é difícil de fazer, tem uma série de dificuldades, né? Dentre essas dificuldades, a gente tem algumas. Então, a empresa, normalmente, ela desconhece a dinâmica ambiental. Ela não leva em consideração a finitude dos recursos naturais. Há uma certa mistura entre o que é recurso de patrimônio ambiental e o que é recurso de patrimônio particular da empresa, né? Então, primeira dificuldade em colocar, em valorizar, né, e inserir
esse patrimônio ambiental na contabilidade, no campo contábil, econômico, é esse. A outra questão é a contabilidade, ela teve o desenvolvimento todo dela com o desenvolvimento do capitalismo. Então a gente tem o início da contabilidade em 1494, com o Capaccioli e tal, a contabilidade, a sociedade, o capitalismo foi evoluindo e a contabilidade foi evoluindo junto, né? Então, o objetivo exclusivo da contabilidade seria controle dos negócios e a proteção do patrimônio econômico, né? Então, esses recursos naturais seriam inexauríveis, seriam inesgotáveis, né? E sem proprietário privado, né? Então, isso aí acabou nunca sendo captado pela contabilidade. Outra coisa em relação à poluição, né, e ao meio ambiente. O meio ambiente não é considerado riqueza. Ele está disponível, tem abundância, né, ninguém acha que ele vai acabar, e a poluição nunca é considerada como perda, né? Então, aí outro aspecto que dificulta quantificar. Então, os recursos naturais, eles são potencialmente utilizados, né? A qualidade de vida anterior à utilização dos recursos não é mensurada, não são mensuradas as perdas. Isso aí nunca foi critério considerado nos cálculos de custos, né? Então, você tira a água para engarrafar e vender água mineral, mas você nunca considera que, olha, eu estou deteriorando o meio ambiente. A qualidade de vida, depois que eu tiro essa água daquele espaço, para as pessoas que moram lá, vai ficar deteriorado, né? E esses itens não têm materialidade econômica. E a contabilidade, ela só registra o que ela consegue mensurar. Economia também, né? Eu coloquei uma definição de contabilidade que é bem conhecida dos estudantes de contabilidade, dos contadores. Então, uma ciência social, né? Trata do ser humano, da sociedade, dos fatos, que estuda a riqueza patrimonial individualizada, seja ela de pessoa física ou pessoa jurídica, com fim lucrativo ou não, sob aspectos quantitativos e qualitativos, né? Então ela qualifica os bens, quantifica esses bens, e com o objetivo de gerar informação e explicação dos fenômenos patrimoniais. Então ela explica o que aconteceu, gera informação, essa informação permite controle, permite planejamento, permite tomar decisão. Então a gente tem o passado, o presente, o futuro, tudo baseado em contabilidade. E toda essa atividade contábil servindo aos mais diversos usuários, né? E todos eles buscando prosperidade e identidade na sociedade. Contabilidade ambiental, ela passa a ser considerada como ciência a partir de 1998. Na verdade, a partir da década de 70, as empresas já começam a ter interesse nos registros contábeis, né, registros ambientais, preocupação com o meio ambiente, já começa a sofrer algumas pressões da sociedade como um todo. Em 98, a gente tem esse relatório financeiro contábil sobre passivo e custos ambientais. Isso aqui é um grupo de trabalho da ONU que gerou esse relatório, né? A preocupação desse grupo de trabalho foi inicialmente desenvolver um quadro teórico que fosse referencial para uma contabilidade voltada à sustentabilidade, né? E a recomendação desse grupo de trabalho é que todos os custos ambientais fossem integrados ao custo do produto, né? Então, deveria ser incluído o custo integral da produção do produto, que deveria incluir todos os custos ambientais não registrados até então. Essa questão dos custos ambientais não registrados, isso aí a gente tem na contabilidade, a gente tem isso em economia também, né? Quando a gente pega a teoria econômica, Adam Smith começa lá com a riqueza nações, o mercado determinando o preço, oferta, procura, livre concorrência, mão invisível. Depois tem Ricardo que dá valor ao trabalho, e o Ricardo coloca a questão das terras mais férteis serem utilizadas primeiro e terem produtos mais baratos, e as terras menos férteis utilizadas posteriormente, e daí encarece o produto dessas terras menos férteis, mas em momento algum coloca o valor da terra. E os outros teóricos que vieram posteriormente foram trabalhando nesse mesmo sentido. Então, não só em contabilidade, mas em economia também,
nunca se colocou o valor do recurso natural que está sendo exaurido, que está sendo utilizado, né? Então, a gente tem contabilidade ambiental, preocupada com os registros, né? Uma contabilidade que, na verdade, não é uma nova ciência, contabilidade ambiental, é apenas um ramo da ciência contábil, utiliza de todos os pressupostos da contabilidade para incluir essa contabilidade dos recursos ambientais. E você tem também a ecoeconomia, né, que também trata desses aspectos. E aí, a ecoeconomia, por exemplo, não é o ecochato de plantão que fica lá falando, né? Um expoente da ecoeconomia brasileira é o Penteado, que é o economista-chefe do Santander. Então, doutor pela USP e tal, e tratando de ecologia. E esse aspecto da ecologia está imbricado nessa contabilidade ambiental. A gente tem esses três aspectos básicos. Cada entidade está conectada com todo o ambiente. Então, nada é isolado, né? Tudo tem que ir para algum lugar. E nada é obtido de graça. Então, se você tira alguma coisa da natureza, essa coisa vai ser produzida e vai ser colocada de outra forma, né? Então, você retira recursos e devolve detritos, né? E tudo isso é interligado, certo? Então, a contabilidade ambiental pode ser um instrumento de gestão disso daí. Dentro da contabilidade ambiental, que a gente tem essa afirmação do Medley, diz que a questão ambiental é uma oportunidade para os contadores demonstrarem, por meio desse tópico contemporâneo, que a profissão pode ter novas oportunidades de desenvolver temas modernos. Então, o contador não tem que saber, a partir daí, somente contabilidade. Ele tem que entender o que é o meio ambiente, tem que entender de reposição de recursos que ele está tirando, dos custos que isso envolve, das despesas, as receitas que pode gerar, os aspectos de sustentabilidade. Então, tem uma série de coisas que esse contador, que essa questão ambiental, vai fazer esse contador aprender, mostrar o seu conhecimento. Eu coloquei nesses dois temas aí o que seriam os objetivos da contabilidade ambiental, né? Então, não muda muito da questão da contabilidade tradicional, né? Só que a gente vai procurar identificar eventos, transações que tenham relacionados com a proteção, preservação, recuperação ambiental num determinado período. A contabilidade ela registra também todos os eventos que estão relacionados à produção, à atividade empresarial durante um determinado período, né? Isso aí deve ser divulgados pela contabilidade, né? Na forma de desinvestimentos, desde os investimentos realizados, manutenção, gastos com correção do meio ambiente, gastos de correção de efeitos ambientais do exercício em curso, obrigações que foram contraídas para atender ao meio ambiente. Tem tudo isso aí, vai fazer parte do nosso objetivo da contabilidade ambiental. Dentro da contabilidade ambiental, a gente pode ter também, junto à contabilidade ambiental, um adequado sistema de gestão ambiental, né? Então, isso aí vai poder verificar melhorias relevantes nas demonstrações contábeis da empresa, e a empresa vai poder passar uma visão diferente para a sociedade, uma empresa preocupada ambientalmente, uma empresa preocupada com sustentabilidade, né? Então, a gente vai ter a geração de relatórios pela contabilidade ambiental com a finalidade de contribuir no planejamento estratégico da empresa, né? Para gerenciar as atividades, né? Prestar contas dessas atividades. Então, a gente chega numa definição de contabilidade ambiental. Então, o ramo da ciência contábil, então uma especialização, uma especificidade, né? Que estuda, como todos os outros, atende aos postulados básicos, basicamente, principalmente a entidade, continuidade, além dos outros postulados. Estuda o patrimônio ambiental, esses seriam bens, direitos e obrigações ambientais das entidades, com o objetivo de fornecer informações sobre os eventos ambientais, sobre as modificações que eles causam na situação patrimonial da empresa e também mensurar, identificar e tornar evidentes esses valores.
Então, o que muda em relação a essa contabilidade ambiental, contabilidade tradicional? A gente inclui o meio ambiente, somente isso. É uma especificação, não é uma coisa nova que está sendo colocada, uma ciência nova.